Olá, queridos. Estamos aqui novamente na nossa Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin, a PIBA. E hoje nós vamos para a lição de número 2 da nossa revista. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E hoje o texto que nós vamos ler são os versos, o capítulo 1, versos 15 em diante. Tá bom? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. E eu vou aqui fazer a leitura com vocês. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua palavra, meu Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nesse momento que nós vamos estudar a tua palavra, nós rogamos a intervenção do teu Espírito Santo para que, à medida em que nós desenvolvamos este estudo, possamos ouvir a tua preciosa voz, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então aqui nós lemos o capítulo 1, verso 15 em diante do texto da primeira carta de Paulo aos Efésios, e aqui nós vemos que o texto é uma oração de Paulo. Paulo, em vários momentos das cartas de Paulo, ele faz orações. E aqui é uma oração de Paulo pelos Efésios. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí ele começa, então, a fazer esta oração, ou mencionar para os Efésios o conteúdo de suas orações por eles. Né? Ele diz ali, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual... Então, é uma oração. Paulo está desenvolvendo ali a sua oração. E quando a gente olha para isso, então, olhando aqui para a nossa revista, nós vamos ver o seguinte, diz assim: as orações de Paulo são o ponto culminante de suas epístolas. No texto básico desta lição, temos a descrição de uma delas, uma oração breve, mas profunda, riquíssima em conteúdo e doutrina bíblica. Amém? Então, Paulo está aqui fazendo a sua oração pelos Efésios, motivado aqui por duas coisas que Paulo encontrou ali naquela igreja. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, o que Paulo está dizendo que motivou aí a sua oração é esta fé dos Efésios e o amor que eles demonstravam pelos irmãos. Paulo vinha acompanhando esta igreja, não era uma igreja antiga, era uma igreja nova. Paulo havia sido o seu iniciador ali, Paulo tinha iniciado esta igreja,
E agora ele estava vendo a igreja crescer e a igreja seguir adiante. E aqui na nossa revista diz assim, no item primeiro, né? Os efésios tinham ouvido a palavra da verdade e crido em Cristo, e continuavam firmes na fé. Então, a alegria de Paulo era que esses crentes não estavam se afastando do Senhor Jesus. E essa é, queridos, uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente. Sempre que eu dou aula preparatória para o batismo, para as pessoas que vão se batizar, a minha pergunta é a seguinte: você está se batizando porque você realmente está assumindo um compromisso com Cristo? Um compromisso com Cristo é alguma coisa que não é para um momento da sua vida, é para toda a vida. Você está decidindo que a partir de hoje você vai seguir o Senhor Jesus Cristo para sempre, até o último dia de sua vida e até mesmo depois da vida, uma vez que você estará com Ele para sempre. E na minha experiência como pastor, eu tenho visto muitas pessoas que eu batizei que disseram para mim essa é uma decisão para toda a vida. E tenho visto pessoas que durante a caminhada se desviaram e não quiseram mais voltar para os caminhos do Senhor, revelando que talvez não tinham realmente uma compreensão exata da importância desta decisão. Ela é uma decisão que nós fazemos verbalmente, mentalmente, mas ela também é uma decisão espiritual. Nós estamos entregando nossa alma para o Senhor, estamos entregando a nossa vida para o Senhor. Nós queremos caminhar com o Senhor e nós cremos na Sua palavra e nós queremos caminhar com o Senhor por toda a eternidade. Então, Paulo está feliz aqui porque essas pessoas estavam persistindo na fé. Eu sempre digo também que talvez eu possa, no curso da minha vida, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu não posso assegurar que eu jamais vou tropeçar, porque podem acontecer coisas na vida de uma pessoa que fogem até mesmo ao controle da sua vontade. Mas eu sempre coloco no meu coração que uma coisa jamais farei na minha vida é deixar o Senhor. O Senhor Jesus tomou um lugar na minha vida que é impossível dele sair, não é? Então, a conversão, ela é uma decisão para toda a vida. E ainda que você tropece, falhe, em algum momento da sua vida você fique fraco na fé, você só tem o Senhor. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse para ele: "Olha, Senhor, muitos dos teus seguidores estão te abandonando." O Senhor Jesus disse para ele: "E vocês querem me abandonar também?" A resposta de Pedro foi muito simples. Ele disse: "Senhor, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna?" Então, querido, a decisão de seguir a Cristo, ela é uma decisão muito forte e deve ser persistente por toda a vida. Você decidiu seguir a Cristo por toda a vida. Amém? Segunda coisa aqui que Paulo enfatiza, já na página 2 da nossa revista, o amor aos irmãos estava sendo exercido entre eles. E aqui nós vemos, então, também um outro elemento da conversão, que é a transformação do nosso coração. É lógico que todos nós já tínhamos amor no coração, já tínhamos vários sentimentos. Mas quando a gente se converte de verdade ao Senhor Jesus Cristo, a fé gera uma transformação na nossa conduta. A fé gera uma transformação nos nossos sentimentos. Não é admissível quando a gente vê pessoas crentes que têm ódio, têm ressentimento, têm amargura. Elas não estão realmente tendo um comportamento convertido. Elas talvez estejam fracas na fé, não sei, mas a grande verdade é que uma pessoa que nasceu de novo, ela tem uma conduta transformada, e essa conduta, ela gera frutos.
E um dos frutos mais importantes, aliás, o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, capítulo 5, é o amor. E Paulo aqui fica muito feliz que este amor está sendo expressado para com todos os santos. Santos aqui são os crentes. Isso nós já explicamos numa outra lição, né? Santos aqui não são aquela pessoa que está lá no céu. Santos são os irmãos que foram convertidos e por isso agora são santos no Senhor. E Paulo enfatiza aqui que ele estava muito feliz de ver a expressão deste amor dos Efésios para com os irmãos. Coisa que nós vimos na carta de Paulo aos Coríntios, que nem sempre acontecia na igreja de Corinto. Eles nem sempre estavam assim tão amorosos uns com os outros. E essa deve ser uma coisa que deve nortear a nossa conduta, irmãos. Na igreja, o sentimento geral deve ser de amor. Eu estou procurando uma palavra aqui que é assim, a atmosfera, achei a palavra. A atmosfera que deve reinar na igreja, entre os irmãos, é o amor, é o perdão, é a renúncia, é o domínio próprio, é o controle, é o dar ao outro sem pensar em receber, não ostentar para humilhar os outros, compartilhar. Tudo isso faz com que a comunidade cristã seja uma comunidade de amor. E Paulo estava muito feliz com a igreja de Éfeso, porque ele via na maioria daquelas pessoas esta expressão de amor. Eu também vejo na igreja que eu sou pastor essa expressão de amor em muitas atitudes dos irmãos. Eu vejo o cuidado que os irmãos têm quando alguém está doente, quando uma mulher tem bebê, quando alguém passa por um momento de dificuldade, de enfermidade, como os irmãos vão lá e exercem aquele ministério do socorro, do auxílio, muitas vezes ajudam até mesmo financeiramente, ou seja, são pessoas desprendidas, generosas. Então, essa é uma coisa que o Espírito Santo proporciona na vida da igreja. E Paulo está muito feliz com eles por isso, e assim ele faz esta oração. E nessa oração, a primeira coisa que ele faz aí em sua petição, se vocês olharem aí, verso 17 em diante, ele diz assim: porque Paulo, após dar graças a Deus pela vida dos leitores, parece ainda não estar satisfeito e continua orando para que a extensão das bênçãos precisa ser reconhecida pelos leitores e precisavam saber qual era a plenitude do que Deus reservou para os santos. Se você olhar lá na Bíblia, você vai ver dizendo assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, aqui, ele está falando sobre pedir a Deus que eles possam se desenvolver no conhecimento de Deus. Quando a gente se converte, a gente aceita Jesus, mas a gente ainda não conhece muito bem Jesus. E então nós começamos a caminhar com Deus e começamos a dar frutos, como foi falado no item anterior. A partir deste momento que nós começamos a dar frutos, nós precisamos nos desenvolver. Existem igrejas que não estudam muito a palavra de Deus, são motivados mais por milagres, por revelações, por palavras proféticas. Há uma igreja, por exemplo, que acredita que o pastor recebe a palavra lá na hora e o pastor abre a Bíblia, aliás, nem é pastor, o líder lá abre a Bíblia e o que ele achar na Bíblia, ele fala o que vier na cabeça dele, e eles acreditam que aquilo é uma revelação do Espírito Santo, que eu não questiono, pode ser, mas em nenhum momento isso pode tirar a importância de estudar a palavra de Deus, de ler e reler para entender. E é isso que Paulo está dizendo, que eles precisam se desenvolver no conhecimento de Deus. E ele pede a Deus que dê a eles duas coisas: sabedoria e revelação.
Sabedoria por quê? Porque na vida, queridos, muitas coisas nós temos que resolver através do exercício da sabedoria. A sabedoria não está escrita nos livros, a sabedoria ela é uma coisa que acontece através do crescimento emocional e espiritual de uma pessoa. Vamos, por exemplo, pensar em Salomão. Salomão era o homem mais sábio. Deus deu a ele sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria. Quando Deus falou para ele: "O que você quer?", ele disse: "Eu quero sabedoria para ser rei". E Deus disse: "Eu te darei sabedoria e te darei riqueza". E quando Salomão recebeu essa sabedoria, num certo dia apareceram duas mulheres, e essas duas mulheres vinham lá com uma criança e disputando a posse daquela criança. E as duas diziam que eram a mãe da criança. E Salomão, então, ele disse: "Então, traga-me aqui a criança". Ele pegou a espada e disse: "Tá bom, eu vou dividir essa criança no meio, e cada uma de vocês fica com a metade". E uma das mulheres disse: "Ok, já que ela não quer me dar a criança, divide no meio". Mas a outra mulher disse: "Não, não, eu entrego a criança, se for cortar no meio, eu entrego, eu não quero que corte". E ali Salomão então disse: "Então entregue essa criança a essa mulher, porque ela demonstrou o verdadeiro amor pela criança, ela é a mãe". Ali Salomão demonstrou que nem sempre a sabedoria vai se revelar uma coisa racional. Então, há momentos na vida que nós precisamos de sabedoria vinda de Deus para poder dirimir certos problemas, para lidar com situações na nossa vida, para lidar com situações no mundo espiritual, e somente realmente com a sabedoria dada por Deus. Lá em Tiago, a palavra de Deus diz que aquele que deseja sabedoria deve pedir a Deus, porque Deus tem prazer de dar liberalmente sabedoria àqueles que pedem. Então, Paulo está pedindo aqui a Deus que dê aos irmãos efésios sabedoria, porque, embora eles sejam novos convertidos, tenham fé, tenham amor, eles vão precisar também de sabedoria. E você e eu também precisamos, queridos, de muita sabedoria para podermos lidar com situações do nosso dia a dia, situações difíceis, conflitos, em que nós temos que fazer brilhar a luz de Cristo no meio da escuridão. A segunda coisa que Paulo pede a Deus aqui para os Efésios é revelação. Talvez você tenha imaginado que quando Paulo fala aqui revelação, possa estar falando daquele dom de revelação, que uma pessoa começa então a revelar o futuro de uma pessoa, ou o que está oculto na vida de uma pessoa, não é? Ou os ataques das trevas contra aquela pessoa, mas não tem nada a ver com isso. Este espírito de revelação que Paulo está pedindo para os Efésios, ele tem uma explicação. Ele está dizendo aqui que, olha, eu peço a Deus que vos dê sabedoria e espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo está dizendo: eu estou pedindo a Deus que dê espírito de revelação para que vocês desenvolvam um melhor conhecimento dele próprio, de Deus. Então, a revelação que Paulo está pedindo a Deus é para que aqueles irmãos cresçam na fé, para que eles desenvolvam a fé deles, para que a fé deles possa se tornar mais madura, porque somente uma fé madura permanece firme nas horas de tribulação, nas horas de angústia, nas dificuldades. Então, Paulo pede esse espírito de revelação. Nós precisamos pedir muito a Deus para nós sabedoria e espírito de revelação para conhecermos melhor a Deus, para nos envolvermos mais com as coisas do Espírito Santo. Ele diz aqui, não é que para que vocês recebam espírito de revelação, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento também. Então, diz assim aqui na nossa revista,
Eles precisavam saber qual era a plenitude do que Deus reservou para os santos. Qual é a garantia de que a plenitude das bênçãos espirituais pode ser estendida? Paulo nos dá a resposta. Deus nos dá o espírito de sabedoria e revelação, isto é, o Espírito Santo, e ele é o agente da revelação, por isso devemos orar a favor do seu ministério de iluminação. O Espírito Santo iluminará os olhos do nosso coração, Efésios 1:18, e os olhos interiores, para podermos compreender qual é a vontade de Deus, frase do John Stott, né? É necessário, queridos, que a gente, a cada dia, possa estar tendo uma revelação de Deus na nossa vida. Eu creio que ninguém realmente se converte se não tiver uma revelação clara da presença de Deus em sua vida. Se não tiver um encontro pessoal com Deus. E este encontro, ele é místico, ele não é um encontro marcado dia e hora. Ele é um encontro espiritual. E se uma pessoa não tem esse encontro espiritual, é difícil ela ter uma experiência de conversão, porque ela necessita que Deus entre no seu coração. É muito difícil até mesmo de explicar essa experiência, não é? Muitas vezes algumas pessoas dizem, mas eu não entendo. É difícil de explicar. Só mesmo uma pessoa, quando ela entrega o coração para Jesus, e eu creio que quando uma pessoa faz uma oração sincera, essa experiência mística, ela acontece. Pode ser que não aconteça num momento só, mas Deus começa a se revelar a esta pessoa. Eu sempre que estou lendo a Bíblia, continuamente Deus está se revelando a mim. Amém? E Paulo, então, continua a sua oração, e ele vai agora para o versículo de número 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, aí na nossa página 12, item 1, a esperança do chamamento de Deus. O que é a esperança? Paulo está pedindo que eles seja iluminado o coração deles, para que eles possam entender qual é a esperança do seu chamamento. Ora, o que Paulo está querendo é que Deus revele aos Efésios, para que eles possam compreender a dimensão da promessa que Deus fez para eles. Amém? Muitas vezes nós entregamos nossa vida para Jesus, achamos que estamos mudando de religião, aceitando uma religião melhor, mas não é isso. Na verdade, o texto de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, capítulo 2, diz assim: nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Então, essa é uma movimentação muito grande no mundo espiritual. Amém? E nós precisamos, assim, ter essa compreensão. Assim, irmão, quando você entregou sua vida para Jesus, você se tornou um cidadão do céu. Você mudou a sua cidadania. Você não é mais brasileiro, americano. Você agora é cidadão do reino de Deus. Então, mudou completamente até mesmo a sua natureza no cosmos, no eterno. Então, Paulo queria que eles compreendessem o tamanho da promessa. No outro texto diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você precisa entender, nós precisamos entender que nos foi dada uma nova natureza, que foi nos dado uma nova essência de ser. Nós somos de Deus, nós não somos mais deste mundo. Jesus disse isso lá em João: vocês não são do mundo, como eu também não sou. Vocês agora são de Deus, vocês agora são do reino do Espírito. E é por isso que nós precisamos nos comportar como cidadãos dos céus, como pessoas do reino do Espírito de Deus, deixando Deus transformar o nosso caráter, tirar as coisas ruins que ainda a nossa carne insiste em buscar, sairmos do sistema do mundo para agora fazermos parte de um sistema de Deus. Essa é a vontade que Paulo tem, o desejo que Paulo tem, a oração que Paulo faz. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para que a gente possa entender nessa perspectiva, né?
O autor da nossa revista, ele diz, para compreendermos que somos de Jesus, que temos comunhão com Jesus, que somos santos e que estamos dispostos até mesmo a sofrer se for necessário, né? Diz assim: entretanto, o nosso chamamento só terá sua plenitude nos céus. Evidentemente, esse nosso chamamento, Deus nos chamou agora, ainda na carne, nesse tabernáculo terrestre, mas ele só vai se cumprir finalmente nos céus. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, que diz: ora, o Deus de toda a graça que vos chamou para a eterna glória. Compreendemos, queridos, que nós somos chamados para uma eterna glória. Quando os nossos olhos se fecharem, quando partirmos deste mundo, nossos olhos vão se abrir lá no céu. Esses dias eu fiz uma cirurgia. Deitei ali no centro cirúrgico e o anestesista disse para mim: pensa numa coisa boa, num lugar bonito, porque você vai para lá agora. E ele falou: só vai voltar depois da cirurgia. Enquanto ele estava falando, ele estava aplicando o anestésico, eu apaguei. Eu não vi nada. Eu não vi lugar bonito, eu não vi os rios caudalosos, eu simplesmente fechei meu olho e acordei na sala de recuperação com uma enfermeira dizendo: Ledo, acorda, Ledo, acorda. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando os nossos olhos se fecharem, nós vamos acordar em outro lugar, não mais no lugar que nós estávamos. E essa é a esperança do nosso chamamento. Vamos acordar na casa do Pai. E lá seremos transformados. Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem lamento, nem cirurgia, nem doença. Lá será um mundo perfeito, onde nós seremos tudo em todos e seremos o corpo, não é, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, diz aqui: a esperança do cristão nasce na natureza do seu chamamento, na sua vocação, e esta vem de Deus. Paulo ora para que os nossos olhos sejam abertos para conhecer plenamente essa esperança. Item 2 aqui da nossa lição, página 13, segundo aspecto desse versículo, falando sobre a glória da herança de Deus. Essas palavras podem ter o sentido inicial de que nós somos a herança de Deus. Nós já vimos isso lá na primeira parte da carta aos Efésios, né, no versículo 14 e 14. Nós temos uma herança, que é o reino de Deus, mas, por outro lado, nós somos a herança de Cristo. Nós somos a promessa de Deus para o nosso Salvador. Quando ele morreu na cruz, ele nos conquistou para si mesmo. Então, nós somos herança. E como diz aqui o autor da nossa revista, nós somos Paulo diz: vocês precisam entender a glória que é essa esperança, porque vocês são o troféu de Jesus na cruz. Nós somos a glória de Jesus, somos a coroa de Jesus. Amém? Então, isso é uma honra tão grande, isso é uma coisa tão maravilhosa, sabermos que ao chegarmos lá no céu, nós seremos o prêmio de Jesus, seremos a honra de Jesus, seremos a glória de Jesus, seremos o coroamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui diz assim: aqui vale lembrar, em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Somente a iluminação outorgada pelo Espírito Santo pode levar qualquer um de nós a compreender a vastidão dessa herança gloriosa. Paulo não considera que seja presunçoso pensarmos acerca da nossa herança celestial ou até mesmo antegozá-la, né? Que palavra feia, antegozá-la, mas significa desfrutá-la previamente, com alegria e gratidão. Pelo contrário, ele ora para saberdes a sua glória,
de fato, a riqueza da glória da sua herança. Item 3. A grandeza do poder de Deus. Quando Paulo continua a sua oração, ele diz assim: para que vocês, irmãos, eu oro, para que vocês sejam iluminados, etc., para entender qual a suprema, verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui ele enfatiza o poder de Deus, né? Por que ele enfatiza o poder de Deus? Diz assim, olha, no item 3, o chamamento se refere ao passado, a herança ao futuro e o poder ao presente, e anuncia os recursos sem limites à disposição do povo de Deus. Mas eu diria o seguinte, que quando Paulo está fazendo esta oração, acompanhando o raciocínio dele no texto anterior, na verdade, Paulo está querendo que eles possam compreender o tamanho do poder de Deus para poder realizar o que prometeu. Ora, se Deus prometeu esta herança e se nos prometeu esta vida eterna, Paulo está enfatizando aqui que nós devemos entender que Deus tem poder para realizar isso. Não é somente uma promessa vazia. Nós, às vezes, fazemos promessas que, de repente, não podemos cumprir. Assinamos contratos que não podemos honrar. Assumimos responsabilidades que não podemos desempenhar. Mas Deus não. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele prometeu é certo que ele fará. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando os meus olhos se fecharem aqui na terra, porque entreguei a minha alma para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, os meus olhos vão se abrir no céu. Porque Deus vai cumprir a promessa que ele fez para mim e vai cumprir a promessa que ele fez para todos os que creem. Amém? Então, ele está falando aqui sobre o poder para realizar o que prometeu. Toda a energia do ser divino se torna para a nossa frágil natureza, vivificando-a, purificando-a, transformando-a, tornando-a maravilhosamente ativa onde era antes tão frágil. Paulo está convencido de que o poder de Deus é suficiente e eficaz e pode ser conhecido por meio de demonstração pública da ressurreição e exaltação de Cristo. É isso que ele vai falando aqui, né? O qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. É isso que eu falei. Ele está dizendo, olha, Deus é poderoso para fazer isso na vida de vocês, porque ele já fez isso na vida do próprio filho dele. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? E aqui, então, Paulo muda um pouco a direção para falar um pouco sobre Jesus. Nessa oração, ele deseja que nós também compreendamos quem é Jesus. Jesus não é somente um homem que Deus criou para vir aqui morrer na cruz. Ele é o Filho de Deus. Na verdade, ele é o próprio Deus que veio ao mundo em forma humana. Então, no item A aqui da nossa página 13, do item 3A, diz assim, a ressurreição e exaltação de Cristo. Deus quer que a gente compreenda quem Jesus é de fato. A ressurreição de Cristo dentre os mortos e a sua exaltação à direita de Deus são atribuições específicas do poder de Deus. É a ressurreição de Cristo que proporciona dinâmica e poder para a vida cristã, e é padrão e penhor da ressurreição dos crentes, 1 Coríntios 15, 20. Após ter ressuscitado a Cristo, Deus o fez assentar à sua direita, no lugar da mais alta honra e autoridade, fazendo cumprir o Salmo 110, 1. Salmo 110, 1 diz assim, olha, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, naquele momento, lá no céu, quando houver a ressurreição dos mortos, e Jesus receber este prêmio, que é as nossas próprias vidas, estará se cumprindo esta palavra. Tragada foi a morte na vitória, e ali Deus colocou todos os inimigos de Jesus, de Deus, debaixo dos seus pés. Amém?
No texto ainda diz assim: a cabeça que um dia foi coroada com espinhos, leva agora o diadema, a coroa da soberania universal. E então vamos para a conclusão da nossa lição, letra B, da página 14, a proeminência de Cristo sobre a igreja, Efésios 1, 22 e 23. Eu vou voltar no 20. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Primeiro, Jesus tem a soberania sobre todas as coisas. E ainda mais, Deus o deu como cabeça de todas as coisas. A igreja, a qual é o seu corpo, aquele, pois, que quem Deus deu à igreja para ser o seu cabeça, já era a cabeça do universo. Logo, tanto o universo quanto a igreja têm em Jesus Cristo o mesmo cabeça. Segundo, a igreja, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo, porque ele a enche, enche também todas as coisas. Ele completa a igreja, ele é o templo de Deus. Queridos, aqui Paulo deixa bem claro quem é Jesus. Primeiro diz o seguinte, que Deus em Cristo, né, exerceu a sua soberania, ressuscitando dentre os mortos, e embora Cristo não tenha morrido espiritualmente, somente fisicamente, e ele diz assim, e aí o que fez? Colocou Jesus assentado acima de todo principado, potestade, dominação, e diz, o nome dele está acima de todo nome que se nomeie no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar do universo. E depois, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E ele é aquele que tem a plenitude da divindade, ele está acima de todas as coisas. Isso, queridos, vai contra, por exemplo, doutrinas como das testemunhas de Jeová, não sei se você já ouviu falar, que acreditam que Cristo seja um Deus menor, ou que seja um arcanjo. Nada disso. A natureza de Cristo, ela não tem nada a ver com anjo, ela não tem nada a ver com criatura. A natureza de Cristo é ímpar. Ele é o Filho de Deus e ele é, na verdade, o próprio Deus que se tornou homem. Jesus Cristo, ele está acima de todo nome, não existe nenhum anjo igual a ele. Ele não pode ser comparado a nenhum anjo, a nenhum arcanjo, a nenhum querubim. Ele tem um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz assim, que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus e na terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós devemos compreender que Jesus deve ser adorado, que Jesus deve ser honrado, que Jesus deve ser servido, porque ele é o Filho do Deus vivo, ele é a própria encarnação de Deus. Lá em Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o alfa e ele é o ômega, ou seja, ele é infinito, ele não tem princípio de dias e nem fim. Finalmente, então, vamos para a conclusão da nossa lição. Diz assim, John Stott, né, que é um pastor inglês, escreveu muitos livros, diz assim, nos desperta a atenção para o fato muito importante nessa oração, a ênfase que Paulo dá à união do conhecimento com a fé, o que para ele é um dos aspectos mais impressionantes da maturidade cristã. Ao colocar as duas coisas juntas, o apóstolo está nos ensinando que fé e conhecimento são compatíveis.
Ele ora para que os leitores recebam iluminação do Espírito Santo, sem a qual não conseguiremos entender corretamente o que Deus fez em Cristo, mostrando que todas as nossas cogitações são improdutivas sem o Espírito da verdade. Todavia, isso não significa que não devemos usar a nossa mente. É precisamente quando meditamos sobre o que Deus tem feito em Cristo que o Espírito abrirá os nossos olhos para compreendermos suas implicações. Como alguém escreveu, o Espírito Santo ilumina o estudioso. Nós vamos ter revelação à medida que nós vamos aprendendo de Deus, estudando a palavra. É o que nós estamos fazendo aqui nessas pequenas lições toda semana na nossa escola bíblica online, na nossa escola bíblica dominical. Eu espero que Deus possa te abençoar no estudo da sua palavra. A semana que vem nós vamos para a lição 3, no capítulo 2 de Efésios. Espero que você tenha acompanhado esta lição. Se você não entendeu alguma coisa, volta lá o vídeo, tenta ouvir de novo. Se você se distraiu enquanto estava assistindo a lição, porque a lição pelo vídeo muitas vezes dá a oportunidade da pessoa se distrair, pausar, esquecer. Então, tente assistir a lição do começo ao fim, abrindo sua Bíblia, olhando na revista. É só assim que você vai realmente estudar. É só assim que você realmente vai ser aluno da classe. Não só assistindo o vídeo, né, rapidamente ou desatentamente, porque senão, se você fizer assim, vai ser só mais um monte de palavras que você ouviu. Essa lição, especialmente, você precisa abrir a Bíblia. Se você não fez, volte lá ao vídeo, pegue sua Bíblia, pegue a sua revista e acompanhe novamente para que você seja um estudante aprovado, para que você receba a aprovação de Deus no estudo que você está fazendo da palavra e para que você compreenda a palavra realmente, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Obrigado, queridos, obrigado pelas suas orações por mim, essa semana, esses dias. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.